primeira coisa que veio na minha mente foram os conselhos que eu recebi do meu pai. Uma pessoa idônea, uma pessoa muito responsável, muito centrada a respeito do que é certo e do que é errado. Então, foi a base da vida, da minha vida, da vida dos meus irmãos e da vida de muitas pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo, né? Trazendo bons... Deixa eu fazer um parêntese aqui, já que você citou seu pai, eu quero te perguntar a respeito dos seus irmãos, como é que está Moisés, a Esther e a dona Elza, como é que está todo mundo? Está todo mundo bem? Tá todo mundo bem, graças a Deus. Moisés, Deus preparou, já tem 7 anos casado, com um filho lindo de 4 anos, o Gabriel. Coisa mais linda, ontem a gente esteve juntos. É um menino super esperto, inteligente, já fala tudo, já entende tudo, domina um celular como ninguém, que, pelo amor de Deus, que geração é essa, né, que vivemos? Que geração é essa? Meu Deus do céu. Tá tudo bem, graças a Deus. Hoje ele tá em Barueri. Deus preparou, ele é cooperador de jovens em Barueri, na Central. Então é uma etapa nova. Verdade. Não sabia. Tem cerca aí de uns 6 meses, mais ou menos. É uma etapa nova que o Senhor preparou para ele, que faz parte disso que a gente vai conversar hoje, desses conselhos, dessa caminhada que trilhamos. A Esther também já tem cerca de 6 anos, está casada, não tem filhos ainda, está na preparação de Deus, mas está bem casada também. Todo mundo trilhando o mesmo caminho. Minha mamãe hoje ficou sozinha, né? Porque eu também casei, Deus preparou meu casamento. Então ela hoje vive sozinha, na mesma casa, no mesmo bairro, no mesmo lugar. Ela... Do lado da nona. Do lado da nona, exatamente. Deus preparou que eles estão um pouco mais longe, né? Eles estão aqui em Barueri, em Osasco. E Deus preparou que o meu apartamento é bem próximo à minha mãe, cerca aí de 5 minutos a pé eu tô na minha mãe. Então, ela tá sozinha, entre aspas, né? A gente, qualquer coisa que precisa, a gente é fácil de estar junto com ela. E mais um ponto bacana, a gente todo domingo tá junto com ela, né? Então, assim, domingo é almoço na casa da mãe, aquele macarrão de frango sempre, né? Muito bacana. As saudades fica, né? Deus recolheu meu pai, já tem 7 anos, a saudade fica. A gente vira e mexe e relembra, né? Eu acho que para minha mãe até mais puxado, porque foi o companheiro dela durante 25 anos aí, estiveram juntos, né? Viveram muitas coisas juntos, criaram 3 filhos, lutaram, batalharam juntos, tiveram, por casarem já um pouco... Sim, não sei se tem um tempo certo para casar, mas casaram já com seus 30 e poucos anos, né, já bem experientes, então tiveram um começo difícil, né, de renúncias, né, de aprendizado junto. Mas graças a Deus conseguiram desenvolver aí um bom casamento, com temor, com amor e responsabilidade. Hoje... O mais bacana, Neemias, o mais bacana em respeito do seu pai, você comentou um negócio aí que eu acho que agora já é um gancho para a gente entrar no assunto, é a questão dos conselhos, né? Eu posso dizer para você que se nós vermos uma caminhonete aqui, da Ford, ou a gente ouvir aquela buzina, pronto, na hora vem uma lembrança, e eu tenho alguns hinos que eu toco no violão, que não tem como não lembrar do seu pai. Para nós isso foi muito marcante, muito intenso, e eu acho que essa conexão foi muito bacana. Não está mais entre a gente, mas deixa muita saudade, deixou muita saudade. Mas entrando no assunto, você estava dizendo que seu pai teve alguns conselhos, algumas coisas que ele plantou em você, e naquela época a gente não tinha nem noção do que ia acontecer. Mas e aí, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu? Essa é uma pergunta ótima, né? Hoje, graças a Deus, a nossa vida acadêmica foi muito bem apoiada, né? Porque um dos conselhos era: o que você aprender, o
que tiver dentro da sua mente, teu conhecimento, é o único bem que ninguém vai arrancar de você. Aquilo que você desenvolve academicamente, aquilo que você pesquisa, que você conhece, ninguém arranca de você, é seu intelectual. E então a gente se formou, graças a Deus hoje eu tenho uma faculdade, tenho uma pós-graduação, e fiz o caminho que todo mundo faz profissionalmente, né? Comecei com um estágio, virei um assistente, um analista, e hoje, graças a Deus, já tem cerca de 3 anos que eu consigo desenvolver um tipo de coordenação, né? Um analista sênior aí, fazendo coordenação de estagiários, de assistentes, e eu trago desde lá de trás, né, esses conselhos, né? Por exemplo, um dos pontos que meu pai me ensinou assim que eu comecei a trabalhar como estagiário, meu pai me ensinou, filho, pega um caderno, compra um caderno, coisa simples, que a gente na hora não consegue valorizar. Pega um caderno e escreve tudo que você fizer. Então, você chegou no seu serviço, escreve, tal horário eu comecei a trabalhar. Fiz isso, fiz aquilo, começa a desenvolver todo o seu dia num caderno. E guarda, reserva. Pai, mas se eu vou perder tempo, vou ficar escrevendo, tenho coisa para fazer, tenho que entregar, tenho que fazer aquilo. Não, você não vai perder tempo. Um dia você vai precisar e esse caderno vai te salvar. E dito e feito, eu lembro muito claro, o primeiro emprego que eu tive, técnico de eletrônica, assistência técnica, correria, arruma equipamento, testa, vê se está tudo certo, e deu um problema. Deu um problema, ou tinha outras pessoas trabalhando comigo, e eu não estava na empresa, estava estudando, estava na faculdade, e o meu chefe precisou saber o que tinha acontecido. Ele abriu a minha gaveta, pegou o meu caderno e foi ler. Quando eu cheguei, ele já sabia o que tinha acontecido. Ele estava descrito tudo que eu tinha feito, ele já sabia o que tinha, quem tinha feito o erro, quem tinha causado aquele transtorno. Enfim, foi um libertador, foi assim, um ponto positivo para mim. Exatamente. O que eu aprendi disso? Acho que o ponto principal que eu gostaria de expor para todos nós hoje. O valor dessas conversas, o valor de estar recebendo esses conselhos. Oi, voltou. Voltou. Não sei se foi a minha aqui, mas o ponto bacana de tudo isso é o valor que tem essas palavras. Vou citar um exemplo. Ao longo da vida, tive diversos desencontros, diversas adversidades, e eu aprendi que a maneira com que você expõe certos conselhos, para quem você expõe, faz toda a diferença para que a outra pessoa, o grupo, os seus subordinados, até alguém próximo, a sua esposa, a sua família, receba bem, com a maneira com que você expõe. Eu estava vendo os seus vídeos e vendo as coisas que você divulga, há muita verdade, e no final, o que eu entendo modos de se apresentar aquela coisa. Eu lembro que eu tive a oportunidade tive uma estagiária, né, uma menina muito inteligente, nova, com bastante vontade de aprender e de mostrar serviço numa empresa totalmente nova para ela, primeiro emprego, e acabou entrando na minha área e olhando para o lado e vendo uma pessoa relativamente nova de idade, não sabendo qual que era a minha experiência. Então, foi um impacto muito grande. Eu percebi isso rapidamente e relembrei a minha trajetória profissional.
relembrei a primeira vez que eu entrei numa multinacional e olhei para pessoas mais velhas, experientes, acadêmicas, estudiosas, com bastante prestígio, e fiquei perdido. Opa, o que eu faço aqui? E peguei alguns conselhos que eu recebi naquela trajetória e transformei para ela. De que maneira? De uma maneira fácil, objetiva e mostrando assim, primeiro ponto, separando o chefe de funcionário, chefe de subalterno. Olha, estamos no mesmo barco, somos uma equipe. Se você for bem, eu vou bem. Se eu for bem, você vai ser melhor ainda. Se eu subir, você sobe. E por aí foi. Então, a maneira com que eu expus aquele meu pensamento, as minhas ideias, a minha forma de trabalhar, a minha metodologia, foi de uma maneira que ela conseguiu entender, opa, eu não tenho um chefe, alguém que vai ficar me dando ordens, eu tenho alguém que vai me ajudar para que nós dois pudéssemos fazer um serviço bom, de qualidade. E depois a gente faz o algo a mais. Então, a maneira com que você coloca essas coisas faz a diferença. Eu relembrei... Oi, pode falar. Diz para mim, quando você estava lá ainda como estagiário, que você começou, enfim, a percorrer, começar o início da sua carreira, e você foi virar um gestor, uma pessoa que já cuidava, seja do primeiro estagiário, né? Que a gente sempre fala que é o primeiro que vem, sempre é um estagiário, e você tem que saber liderar esse estagiário para depois conseguir liderar uma grande equipe. Mas nessa mudança de você sair de estagiário ou nessa carreira que começou para passar a ser líder, você fez algum curso, você fez uma pós-graduação, ou você foi colocado como líder assim, cara, você tem perfil e vai? Exatamente. Eu acabei caindo de paraquedas, né? Por quê? Isso é muito bacana. Eu acho que você tendo a oportunidade de entender o perfil das pessoas que estão ao seu lado, você consegue desenvolver um trabalho melhor e as pessoas conseguem fazer uma leitura boa de você. E nessa leitura boa que fizeram do meu perfil, eu fui colocado de paraquedas. Olha, vai lá, você tem esse perfil comercial, você tem esse perfil de liderança nata, você assume responsabilidades sem passar por cima das pessoas. São coisas diferentes, né? Você querer dar ordem, querer ser o mentor de alguma situação, ou você querer simplesmente, olha, tá em você puxar responsabilidade e puxar seu... Que nem nós vemos um exemplo bacana, são aqueles cachorros, né, os lobos que correm na neve, né, são vários que puxam um trenó, mas tem um que é o líder, Sim. Um que lhe dá a direção, é o mais experiente, é o que o dono confia, enfim, todos que estão ali sabem que ele vai puxar para o lado certo. Enfim, eu fui colocado nessa situação. Não achando em mim capacidade, porque, como você perguntou, você fez algum curso, você pesquisou, você trabalhou isso, você buscou isso? Não busquei, não trabalhei isso. E eu tive que desenvolver isso ao longo da minha trajetória. Então, eu entregava, junto com um estagiário, algumas situações, participava, vivenciava e conhecia ao mesmo tempo, porque era um mundo inexplorável para mim. Quando eu fiz a minha pós-graduação, eu tive a oportunidade de ter algumas matérias a respeito de gestão de pessoas, principalmente. E eu descobri que eu não sabia nada. Eu descobri que eu era um grande amador, com boa vontade de agradar, de tentar colocar as minhas dificuldades na pessoa com quem eu estava ali trabalhando. Então, todos os erros que eu cometi quando estagiário e as broncas, o passo a passo que eu recebi de como ser um bom funcionário, eu transformei isso naquele momento. Então, poxa, eu errei alguma coisa, o estagiário errou alguma coisa que eu já errei. Como que eu recebi a bordoada, né? Como que eu recebi o aconselhamento, a correção, enfim, a instrução?
opa, eu vou fazer diferente, eu vou fazer do jeito que eu gostaria de ter recebido, que para mim funcionaria melhor. E, graças a Deus, transformando a maneira com que eu transfiro para quem está junto comigo essas situações, essas instruções, essas correções, eu percebi que eu começava a extrair algo a mais da pessoa. Primeiro. Segura aí. Ó, uma característica fantástica de quem quer alcançar um lugar maior de onde ele está hoje. A percepção assim, ó, quando eu estiver no lugar dele, eu vou fazer diferente. Esse pensamento já é um pensamento que a pessoa quer o quê? Primeiro subir, certo? Primeiro ela quer crescer. Segundo que ela quer liderar pessoas. Porque o que acontece? A maioria das pessoas não se ligam nisso, Neemias. A maioria das pessoas, ela não imagina que um dia ela vai ter que liderar pessoas, que ela vai ter que transferir experiência. Então, ele está condicionado ao quê? Só apanhar, que no caso é o assunto, vamos supor, o líder que ele tem naquela época é um cara carrasco, um cara mais duro, mais enérgico, e ele não se liga que ele precisa aprender com aquela situação. Geralmente, o que as pessoas fazem? Elas arrepiam, começam a dar trabalho, começam a falar que o líder não é bom, etc., mas nunca com a mentalidade de subir. Isso é uma primeira observação que eu quero falar nesse assunto nosso. Quando você está sendo liderado, observa o líder teu e faça e pega as características boas e aprenda com as ruins, certo? Almeje estar no lugar dele. Eu sempre falo isso porque assim, ó, se o seu chefe fala inglês, se o seu chefe tem 2 cursos de faculdade na área, se o seu chefe se profissionaliza todo final de semana no curso na área, cara, se você quer ser chefe, entra no barco. Exatamente. O comentário é super válido, Flávio. Relembrando um pouquinho de um cara, até vou citar o nome dele porque vale a pena, chama Felipe Soares. Foi o meu mentor hoje na área que eu atuo. Graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar junto com ele. Confesso, não é vergonha nenhuma para mim de dizer que na minha entrevista com ele, foi uma entrevista muito dura, muito dura. Foram 15 minutos da minha vida que eu jamais vou esquecer, onde eu tive muitos medos, eu fiquei desesperado. Por quê? Participei de muitas entrevistas na minha vida já trabalhava naquela época, e fui fazer mais uma entrevista, passei nas primeiras fases, cheguei junto com o gestor, né, com o gerente de uma multinacional. Peguei ele num dia, digamos que ruim, um dia de trânsito, dor de cabeça, chegou atrasado, a responsável do RH não conseguiu chegar no horário, então ele tinha muitas coisas para fazer, teve que me atender às pressas, sozinho. Enfim, ele fez algumas perguntas para mim que me doeram na hora, mas eu consegui digerir o de melhor naquelas frases. Algumas, vou citar 2. Ele perguntou para mim assim, como que está seu inglês? E eu disse, olha, faz tempo que eu não pratico, já até concluí um curso, mas tem alguns anos que eu não pratico. Ele, tá bom, você não tem inglês então. E como que tá seu Excel? E eu, poxa, Excel eu faço umas planilhinhas, sou técnico de rua, eu pego o carro, vou até o cliente, conserto o equipamento e volto. Não uso Excel. Não tem, meu trabalho é normal, não tem Excel. E aquilo me gelou, e ele falou assim, na sua idade, terminando uma faculdade de engenharia renomada, você já não é mais um menino, você já não tem idade de um menino, você não tem Excel, não tem inglês, está numa multinacional. O que você veio fazer aqui? E aquilo me assustou de verdade. Ele fez outras perguntas, me fez um teste rápido de capacidade de raciocínio ali, né? Me fez uma proposta ali, olha, se precisar me trazer uma informação, enfim. Falou alguma coisa para ver como que eu iria me sair. Foram 15 minutos, a responsável do RH chegou, ele falou, já encerramos. E fui embora, passou 2 semanas, eu recebi uma outra convite de entrevista na mesma empresa com outros 3 gerentes. Eu fiquei pensando, acho que me chamaram aqui para dar risada de mim. Falar, olha, ele veio aqui, vocês têm que cara, esse
E esse aí vocês precisam se divertir um pouco. Foi uma entrevista bacana, mas infelizmente eu recebi um não de resposta. A resposta foi não. Enfim, graças a Deus o senhor tomou um caminho. Passaram-se 2, 3 meses e eu fui convidado a trabalhar naquela empresa, mas deixaram claro que eu era o número 2. Então eu fui o número 2. Então, assim, não importa, um ponto bacana para quem está nos ouvindo, não importa se você conseguiu na primeira, na segunda, na terceira. O que importa é que você teve a oportunidade, então você precisa agarrar aquela oportunidade. Grudar nela. Eu percebi que no meu primeiro dia de serviço que eu cheguei com uma cara de orgulhoso. E quando eu olhei para ele, e eu nunca vou esquecer isso, ele percebeu e eu sabia a cara que eu estava fazendo, a cara de, olha, você não me escolheu, mas eu tô aqui. E agora? E ele percebeu que eu tinha essa postura de, olha, eu acredito muito na minha capacidade, eu posso não saber fazer, mas eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou correr atrás. E a primeiro serviço que eu tive foi, tá vendo essa pilha de documentos que tá aqui nessa baia? Então, aí é só a mesa. Primeira coisa que você tem que fazer, espaço a gente conquista, a gente não ganha. E eu, vou ter que arrumar contrato, você não vai ter que arrumar contrato, você precisa conquistar o espaço da sua mesa. Você precisa limpar sua mesa, precisa arranjar uma cadeira, sentar, pegar seu computador e começar a trabalhar. Rápido. Então, assim, foi uma pessoa que me instruiu de uma maneira assim, muito enérgica e clara. Acho que o ponto forte dele é a transparência. Tudo que ele me passou ao longo ali de 2 anos e meio que a gente trabalhou junto, foi muita transparência no trabalho. Então, e uma coisa assim muito bacana que ele desenvolveu em mim. A gente acaba, às vezes, ficando numa inércia. Eu estava escutando esses dias vocês conversando sobre autossabotagem e crenças que nós temos desde a infância, né? Que freia a nossa evolução como pessoa, como profissional. E acho que um dos pontos principais é a preguiça, né? Esses dias eu vi uma piadinha que a preguiça é o melhor dos 7 pecados, né? Porque ela evita que você cometa todos os outros. Todos os outros. E a gente acaba tendo essa preguiça ou um receio de se expor, de correr atrás, de colocar a mão na massa, de ser mais proativo. Às vezes você, como você colocou, poxa, você só critica o seu chefe? Ou você tem medo de expor a sua opinião, achando que ele vai, sei lá, pegar uma birra de você, não vai aceitar? Pelo contrário, eu acho que a maneira com que você expor o seu ponto de vista faz toda a diferença. E nessa linhagem, ele me ensinou o valor de se raciocinar, de correr atrás, de você, antes de abrir a boca, você pensar, você estudar o assunto, você se preparar. Como você colocou, seu chefe fala inglês, tem curso, tem isso, tem aquilo. Se você almeja alguma coisa, vai atrás. Acho que esse é o ponto principal. E eu acabei me tornando um cara assim, infelizmente, nunca gostei. Pode falar. O detalhe desse vai atrás é porque todo mundo olha para o chefe e pensa o seguinte, eu queria ganhar o que ele ganha. Se eu também ganhasse 20 mil, eu também estaria aí mandando, ficava puxando o saco do patrão, ficava trabalhando até mais tarde. Então, se eu ganhasse, aí sim, aí eu ia vestir a camisa da empresa. Mas a pessoa não tem noção, não acompanha o raciocínio. Que, na verdade, ele só está ganhando aquilo porque ele efetivamente rende aquilo, né? Exatamente. Então, nessa linhagem, eu comecei a me espelhar. Uma coisa bacana que eu nunca comentei, acho que com quase ninguém, que eu comentei 1 ou 2 vezes, acho que eu comentei com a minha mãe. Minha mãe perguntava muito, né? E aí, como foi seu dia? O que você fez? Como que foi, né, a sua convivência com o seu chefe? Ele tinha uma postura
até no andar dele era uma postura de líder. Uma postura com a cabeça erguida, um passo firme. Então, quando ele andava no escritório, da mesma maneira que a gente conhece o nosso pai chegando em casa, né? Você comentou da buzina de uma caminhonete, o ronco, né, de uma caminhonete, que você, opa, o Raimundo chegou, a família está aí. Eu percebia ele chegando no escritório pelo caminhar dele, pelo jeito que ele andava. Eu acho que, graças a Deus, a gente teve uma boa sintonia trabalhando junto. Então, a postura dele dava vontade de andar igual ele. Então, quando ele chegava no ambiente, as pessoas respeitavam a presença dele, porque ele fazia ser respeitado. Ele tinha uma postura de líder, ele sabia qual que era a responsabilidade que estava em cima dele. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante. Você saber aonde você está, você saber até onde é a sua responsabilidade, até onde vai os seus direitos, seus deveres como profissional. Enfim, conseguir desenvolver essas qualidades junto a ele, aprendi coisas que eu nem imaginava, e a partir dali eu comecei a ter a oportunidade de fazer gestões, né? Cuidar de pessoas, não só de tarefas, de empresas, enfim, entregar coisas para a empresa, né? Gerar renda para a empresa, mas sim desenvolver pessoas. Hoje eu tenho um assistente, um cara novo, também está batalhando para se formar, tem muita inteligência, força de vontade, e cheguei numa empresa que, infelizmente, até deixei bem claro isso para ele estava meio encostado, vamos dizer assim, faltava alguém para desenvolver, que percebesse a capacidade dele como funcionário e desenvolvesse aquilo. Agradeço a Deus que tem 2 meses que a gente está trabalhando junto e cresceu demais. Eu já recebi comentário de outros chefes, né, de como que ele está se desenvolvendo, como que as coisas estão melhorando, as entregas dele ficaram muito melhores. Não é mérito meu, é capacidade dele, porém extraída da melhor forma, da maneira correta, vamos dizer assim, aquilo que ele pode entregar de melhor. Esse é o papel do técnico, esse é o papel do coach, né? Que é o famoso técnico do futebol, a gente pode fazer uma analogia aí, que é pegar, colocar na lateral esquerda, na lateral direita, no meio de campo, as melhores pessoas daquela área, daquela referência. Então, na verdade, quando você vira líder, um dos primeiros papéis que você tem que ver a sua equipe tem que ser melhor que você. Isso vale também para quem empreende, para quem monta negócio. Se a ideia da pessoa é ter um negócio de sucesso, ela tem que contratar pessoas melhor do que ela. E isso no livro da Abílio Diniz ele cita muito, que ele fala assim, eu não fui bom, eu contratei os melhores. Então, o cara entendia, tipo assim, aquela área ali não é minha, então eu preciso ter ali o melhor. Aquilo ali eu também não domino. Mas quem é que domina? Eu vou pôr ele ali. E assim você vai conduzindo a sua equipe, você vai fazendo gestão de pessoas, e aí o sucesso é certeiro. É certeiro. É extraindo o melhor da capacidade daquela pessoa. Então, assim, liderança é tudo. O caminho é esse. Exatamente. Para finalizar a minha linha de raciocínio, então, assim, a gente falou dos conselhos, desde lá da época dos nossos pais, e hoje chegamos a hoje, né? O que eu tirei de bom disso? Ponto principal. A forma com que você fala, tá? Acho que todo mundo vai concordar com o que eu vou dizer. Por exemplo, a relação entre marido e mulher, né? Eu tenho alguma coisa para falar com minha esposa, eu falo de uma forma franca, às vezes até dura, porque a gente acaba tendo uma intimidade. Você não consegue entender a força da sua palavra, o peso que vai ter na outra pessoa.
por conta dessa intimidade, por conta dessa aproximação. Agora, se a abordagem for uma abordagem diferente, você raciocinando, será que se eu escutar essa mesma frase, eu vou me sentir bem? Faz toda a diferença. Então, o ponto principal que eu aprendi ao longo desses poucos anos de profissional e fazendo gestão de pessoas, separar as coisas. Eu acho que a forma branda de se falar e se colocando no lugar da pessoa, nas limitações da pessoa, faz toda a diferença para que a pessoa receba bem aquele conselho. Hoje eu entendo quando eu vejo um pai e um filho discutindo, o pai querendo ensinar e o filho com aquela mentalidade. Eu sei, eu já sei isso. Não, você não sabe. Não entrando no mérito de estudos acadêmicos, mas entrando no mérito de experiência de vida, um pai conhece mais que um filho. O filho não consegue entender. O pai não consegue expor. Por quê? Eles são muito próximos. Eles não têm papas na língua, né? Eles não têm receios de se comunicar. Mas era o que eu aprendi com meu pai. Quando eu escutava o meu pai falar comigo, era de uma maneira. Quando meu pai conversava com o seu pai, por exemplo, e esses dias eu achei... Esses dias não, foi quinta-feira eu achei uma foto. O seu pai e o meu pai com violão naquele sobrado. Então, assim, Legal. quando eu lembro do meu pai conversando com o seu pai, o tratamento, as palavras saía de outra forma. Por quê? Apesar de ter intimidade, eram amigos. Então, quando amigos conversam, você aceita mais. Parece que vem de uma forma mais carinhosa, uma forma mais tranquila. Você está aberto para receber. Quando é o pai com o filho, parece que é uma bronca. O pai quer ensinar, o filho acha que está tomando uma bronca. Em resumo, você sabendo colocar as palavras, o jeito certo, a pessoa que está do outro lado, sendo o seu estagiário, o seu assistente, sendo o seu chefe, o seu diretor, não importa. A pessoa vai receber. A pessoa vai entender. A pessoa vai, opa, acho que você tem razão. Ou pelo menos vai avaliar aquilo que foi dito. Vou dar um exemplo. Esse meu assistente é um cara inteligente, um cara rápido, conhece bastante coisa. Mas se perdia, eu percebi que ele se perdia um pouquinho naquilo que ele tinha que fazer. Então, eu fiz o que eu aprendi. Eu peguei ali um bolinho de folha de rascunho, né? Cortei no meio, grampeei uma parte e grampeei a outra. E todo dia eu faço as minhas anotações ali rápidas, né? Hoje eu tenho minhas rotinas diárias, isso faço alguns bulletzinhos que eu tenho que cumprir naquele dia. São as minhas metas diárias, né? E eu peguei e dei um bloquinho para ele. Ele me olhou assim, né? A gente senta um do lado do outro. Me olhou, o que é isso aqui? Eu falei assim, isso aqui é para você anotar o que você tem que fazer hoje. Ele me olhou assim e falei assim, ou você anota aí ou eu anoto aqui. De qualquer forma eu vou te cobrar. Eu acho melhor você anotar para você não esquecer. E ele começou a anotar. Faz muita diferença na vida. Depois ele veio me falar e falou assim, eu fiz uma cobrança, né? Perguntei como estava o status de algum serviço. Ele pegou o papelzinho, levantou e mostrou para mim. Falou assim, tá anotado aqui, não esqueci não, tô fazendo. Quer dizer, a maneira com que você coloca isso, eu aprendi de uma maneira bruta, de uma maneira dura de se receber. Você tem que anotar, porque um dia você vai precisar, como se fosse uma ameaça, né? O dia que você precisar, você vai ter. E eu passei aquela informação de uma maneira tranquila. Olha, se você tiver anotado, você não se perde. Você ganha tempo. Você sabe o que você tem que fazer. Você não fica aquele 10 minutos. O que eu vou fazer agora? O que eu estava fazendo? Então, assim, a forma com que você expõe faz toda a diferença. Hoje, inclusive hoje, né? A gente está num mundo... A gente começou falei do meu sobrinho, né? Uma geração muito desenvolvida, uma geração que tem uma facilidade de acesso à informação muito grande. Então a gente tem que saber se comunicar.
Eu acho que essa é a palavra certa. Comunicação. A forma com que você expõe faz toda a diferença. Queria fazer um parênteses aqui, um comentário a respeito dos vídeos, né, que eu tenho assistido junto com você. A maneira com que você expõe é uma maneira objetiva e simples. Até mesmo aquelas reflexões diárias muito rápida, uma maneira assim muito clara de uma mensagem por trás de uma fábula, por trás de uma história, por trás de algum acontecimento. Isso é muito importante. Então, hoje eu me sinto feliz pelas minhas conquistas, feliz por todos aqueles que puderam passar pela minha vida e deixaram coisas boas, como esse meu chefe, como meu pai, como meus irmãos, como a minha esposa, que me ensinou bastante. E mais um ponto para encerrar. Experiência não é cabelo branco. Isso não é experiência. Experiência, uma criança, o meu sobrinho de 4 anos, ele tem mais experiência no celular do que eu. Ele sabe mexer num aplicativo, ele sabe mexer em diversas coisas dentro de um celular que eu não sei. Eu não sei. Aprendeu. Eu tenho praticamente 7 vezes a idade dele e eu não sei. Então a experiência não é a idade. A experiência é alguma coisa que você já vivenciou e você vê alguém passando pelo mesmo caminho. Você simplesmente transmite para aquela pessoa quais são as pedras que estão ali. Um outro ponto. Às vezes as pessoas têm aquele pensamento: se eu não passar, se eu não viver, se eu não conhecer aquilo, eu nunca vou aprender. Eu entendo que, em partes isso é verdade, em partes não. Quando você trilha um caminho, alguém te coloca a par sobre as pedras que estão naquele caminho, você precisa fazer uma autorreflexão. Ok, a pessoa está me alertando, mas eu quero conhecer pelas minhas próprias mãos. Aí é uma característica sua que você desenvolve. Porém, você não pode esquecer do que você ouviu. Você vai conseguir, de fato, vai passar por aquele caminho, porém você vai vencer aquela dificuldade de uma forma mais fácil. O que eu sempre escutei quando pequeno o fogo queima, então não põe a mão no fogo. Poxa, mas eu quero chegar perto, eu quero sentir como que é o fogo. Eu não vou pôr a mão porque eu sei que queima, mas eu vou sentir o calor. Então, ao invés de eu colocar a mão e não, eu quero queimar para ver se queima mesmo, não. Eu vou chegar perto, vou analisar. Então, assim, a forma com que você fala, mas também você tem que se autoconhecer. Foram esses os bons conselhos que eu tive ao longo da minha vida, que hoje me tornaram a pessoa que eu sou. Então, dou graças a Deus por ter uma vida de paz, por conseguir conquistar algumas coisas pessoais que eu sempre desejei. E melhor de tudo, né? Tá aqui nesse momento podendo falar alguma coisa de bom para as pessoas, por estar recebendo um convite desse, que isso nos deixa orgulhoso, nos dá aquela sensação de que, poxa, tô trilhando o caminho certo. Eu não tô andando num trilho, eu estou andando numa trilha, que tem diferença. É um caminho que eu desconheço, eu não sei onde eu vou chegar. Mas eu sei que essa trilha que eu estou abrindo, muitas pessoas vão passar. Em algum momento as pessoas vão se desviar e vão criar suas próprias trilhas. Mas até chegar àquele ponto, o que eu passei, o que eu vivi, alguém vai usar de bom, alguém vai aproveitar isso. Então acho que essa é a mensagem bacana de se passar para quem nos escuta. Acho que a experiência é o que você vive e não o quanto tempo você vive. Acho que foi isso que eu elaborei aqui, que eu preparei para estar falando hoje para vocês. Para a gente fazer esse bate-papo. Achei super bacana, fiquei meio assustado. Poxa, como que eu vou desenvolver, como que eu vou falar? Mas é simplesmente assim, falar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia. E o meu dia a dia foi esse, foi um dia a dia de luta, mas que deu certo. E dá certo para todo mundo. Basta você não ficar com essas crenças, né, que nem vocês colocaram.
essas falsas crenças que nos limitam, infelizmente nos limitam. É verdade, Neemias. A gratidão é nossa. Eu posso dizer para você que sempre receber alguém aqui para compartilhar um pouquinho da vida dele, compartilhar um pouquinho da experiência. Eu tenho recebido bastante amigos aqui, pessoas da infância, amigos da Ana, pessoas que já são profissionais renomados também, mas o fato é que compartilhar, ter essa abertura para compartilhar, conversar a respeito de negócios, é uma coisa que eu sempre me preocupei, que é o seguinte, peraí, nós falamos a mesma linguagem, que é a linguagem cristã, nós desenvolvemos tanta coisa com pessoas, né, que a gente às vezes até é obrigado a relacionar, mas não gostaríamos. Peraí, e os meus próprios amigos, nós não vamos falar de gestão? Nós não vamos falar de pessoas? Vamos também trabalhar isso no nosso network, no nosso relacionamento. E o grande detalhe é, a respeito de liderança, que é o assunto de hoje, eu sei que dá medo, eu sei que você está com a responsabilidade aumentada, eu sei que você se posiciona de uma forma assim, peraí, eu vou ter que ser amiga agora de quem eu antes estava disputando uma vaga, ou senão eu vou ser aquele líder bacana, aquele cara amigo de todo mundo, e liderança não é isso. Liderança é você conduzir todo mundo para o mesmo caminho. Entenda, você agora assumiu o leme de um navio, e onde você for, a galera todinha vai. Se for pro buraco, todo mundo vai. E se for pro sucesso, também todo mundo vai. E quando você consegue passar para a tua equipe esse entendimento, você vai se dar bem, mas principalmente porque eles se deram bem, né? Não existe líder que faz tudo. Você precisa de uma equipe para te ajudar a chegar em algum lugar. Então, assim, Neemias, gratidão por esse dia. Você ter acordado aí, eu não sei se acorda cedo, domingo, mas Fazia tempo que eu não acordava cedo no domingo. Mas vai se preparando. Se Moisés já é preparador de jovens, daqui um dia é tua. E aí... O meu lugarzinho tá guardado aqui, tá? Tô muito em paz, mas isso que você colocou para encerrar é uma verdade absoluta. Poxa, eu falava mal do meu chefe, agora eu tô na posição do chefe. Eu falava mal das atitudes, né? Agora eu tô naquela posição. O que eu vou fazer? Eu vou ser cobrado por isso, né? Só que quando você está numa outra posição, você começa a entender que as responsabilidades são outras, os deveres são outros. Então, talvez o seu chefe não realizava aquilo que você tanto almejava, porque ele não tinha autonomia, ele não tinha